Fala pessoal, boa noite. Hoje é dia 5/4, domingo, às 22h44 da noite. Separei algum material que o pessoal da Primorrad, Paula e a Giovana, as professoras, me pediram para montar essa demonstração para vocês de aula. Vou tentar ser o mais breve possível, montar essa palestrinha online para vocês sobre a tomografia para avaliação de TEP, que é tromboembolismo pulmonar. Vou falar da minha experiência na tomografia. Antes de mais nada, meu nome é Ricardo Trujillo, sou formado técnico em radiologia há mais de 18 anos, tenho especialização em ressonância e tomografia, trabalho hoje em 3 grandes centros de São Paulo, e tenho vivido esses 18 anos com muita força na tomografia. Nós passamos, quem é mais velho sabe, que passamos de equipamento sequencial, convencional, até os equipamentos de hoje, que é 320, 500 canais, e graças a Deus a gente pôde acompanhar essa evolução. Então aqui eu vou explicar um pouco sobre essa patologia, que é muito falada, é um exame que ainda tem alguns paradigmas, mas que não é muito difícil de entender, sabendo lidar com a fisiologia, a anatomia, e principalmente saber o equipamento que você trabalha, delay que ele tem, o número de cortes que ele faz por rotação. A gente não pode falar que é por segundo, porque tem aparelhos que cortam em menos de 0,5 segundos. Então a gente fala que vale a rotação do giro de 360 graus. Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje alguns exemplos do aparelho da Siemens. Também tem da GE, são os aparelhos que eu mais trabalho hoje em São Paulo. Hoje eu trabalho mais na ressonância, mas são equipamentos que ainda a gente trabalha e ainda a gente conta com esses equipamentos nos setores, E a tomografia hoje em dia está sendo muito revolucionária para avaliação de TEP. Então vamos começar. Boa aula a todos. A princípio não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, então significa que não estou sendo patrocinado, nem estou querendo patrocinar algo, totalmente fora de conflito. Então, onde eu vou demonstrar equipamentos da Siemens e da GE. Então, aqui é o equipamento da Siemens 64 canais, que ele tem um software que dobra o seu incremento e vira uns 128 canais. Aqui a gente tem uma fotinho de uma bomba injetora, onde demonstramos o painel da bomba, e aqui como os encaixes da seringa de soro e de contraste. Aqui temos a parte onde o médico faz as biópsias, um joystick, aqui um monitor, onde o paciente consegue ver o exame. Aqui o Gantry, que é o portal. E aqui a gente consegue ver se o monitoramento do paciente, se ele está sendo monitorado corretamente, caso precise, ou na posição do paciente mesmo, de barriga para cima, barriga para baixo. A gente consegue já orientar por aqui também. Esse é um Somaton Perspective da Siemens, tá? Tem a versão de 64 canais e a versão de 128 canais. Antes de mais nada, a definição de TEP, TEP nada mais é do que uma embolia pulmonar, tá bem conhecida como tromboembolismo pulmonar, é o bloqueio da artéria pulmonar, ou de um ou de vários ramos, Geralmente ocorre quando um trombo venoso, sangue coagulado de uma veia, se desloca de seu local de formação e viaja, ou emboliza para o fornecimento sanguíneo arterial de um dos pulmões. Significa que o paciente pode ter um TVP, que é um trombo venoso profundo, na perna,
sei lá, devido a um acidente ou uma pós-cirurgia, e esse trombo ele caminha pelo corpo até chegar no pulmão, e aí onde é localizado pela tomografia para avaliação de TEP. Fatores de risco, principalmente a obesidade, imobilização prolongada, paciente que teve um TCE, um trauma e ficou bastante tempo acamado, uso de contraceptivos ou reposição hormonal, isso também é complicado, pacientes que são jovens e usam anticoncepcional, gravidez, cesariana, trombose de catéteres venosos, grandes cirurgias com tempos anestésicos acima de 30 minutos, cirurgias ou traumas em membros inferiores e trombofilias. Então, fatores de riscos mais eminentes que a gente usa, que a gente vê normalmente no dia a dia na tomografia computadorizada. Os estudos na embolia pulmonar, a terceira doença cardiovascular aguda mais comum após infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, acometendo cerca de 1 em 1000 pessoas por ano. O maior número de mortes ocorre na faixa de 60 a 79 anos, 25% morte súbita, significa que não sabe que tinha o TEP, 15% de mortalidade nos primeiros 3 meses, 90% dos casos secundários a TVP dos membros inferiores, como disse quase agora, e entre 89 e 2010 foram registrados 92 mil, quase 93 mil, né, como embolia pulmonar como causa básica das mortes. Então, é um número muito alto, né? E a gente tem que ficar sempre atento nos sinais e sintomas que essa doença pode te proporcionar, como dispneia, dor torácica, tosse, síncope, hemoptise, taquipneia, taquicardia e febre acima de 38,5. A gente está tendo essa pandemia do coronavírus, então os sinais e os sintomas são muito próximos, alguns semelhantes ao coronavírus, né? Como dispneia, a tosse, a hemoptia, a dispneia, a tosse e a febre, né? Mas aí você pode ver que tem algumas coisas que são totalmente diferentes, como a hemoptise, a taquipneia, a taquicardia, são sintomas que é para TEP, né? Então não podemos confundir e isso a gente tem que saber separar. E o radiologista, ou o médico intensivista, ou o médico do pronto-socorro, ele já consegue direcionar para a gente quando é para caso de Covid ou para caso de TEP, né? Porque a tomografia multislice é considerada padrão ouro na avaliação de TEP. Exames rápidos, varrendo todo o tórax em poucos segundos. Hoje a gente tem equipamentos que fazem a varredura do tórax inteiro em menos de 5 segundos, 4 segundos, 2 segundos. Então, uma apneia bem rápida, você já consegue ter uma definição muito boa dos vasos. Alta sensibilidade para trombos nas artérias segmentares, significa que a gente varre o tórax todo, que é onde você encontra também as artérias segmentares na base, na ápice pulmonar. Fácil realização e interpretação, então não é um exame difícil, basta entender, né? Tem que saber a fisiologia e a anatomia e o equipamento que você trabalha. E hoje em dia a alta disponibilidade significa que a maioria dos grandes serviços, ou de pequenos serviços mesmo, a maioria dos hospitais tem uma tomografia multislice, né? Pode ser acima de 2 canais, já é multislice. Então, você tem 2 canais, você tem 4 canais, já dá para fazer uma tomografia para avaliação de TEP. Lógico, guardado suas devidas proporções, o exame fica bom, pode ficar bom, como pode ficar também não muito bom. As orientações ao paciente e o jejum é muito importante para você fazer um exame com uma boa qualidade, principalmente na hora da orientação do paciente. Eu, como trabalho há muitos anos na radiologia, e principalmente na tomografia, eu prefiro muitas das vezes, nesses exames mais específicos, eu posicionar o paciente e deixo a enfermagem só na parte de monitoração e da montagem da bomba injetora e fazer a parte da montagem da bomba, né? Eu gosto de posicionar, gosto de orientar, explicar para o paciente sobre o exame, porque o exame, se o paciente não colaborar com o exame, você perde. E aí você só pode repetir, às vezes, 48 horas depois, dependendo do serviço que você trabalha, e aí pode acarretar sérias
problemas para você no futuro, né? Então, orientar o paciente para a realização de uma leve apneia, não pode fazer aquela apneia que a gente chama de valsalva, né? O paciente respira muito forte e aí o contraste passa mais rápido pela artéria, né? Então você tem que falar para o paciente, olha, quando a máquina pedir, você respira fundo e segura, só. E quando a máquina pedir para soltar, você respira normal. Só isso. Conversar sobre o efeito do contraste iodado, que é o calor no corpo, o gostinho ruim na boca, sensação que parece que está urinando. Essas coisas você tem que explicar para o paciente antes de começar o exame, não na hora que você está injetando o contraste e aí esquece disso, o paciente não sabe o que está acontecendo e aí não faz uma apneia boa ou se mexe durante o exame e é um exame de 2, 3 segundos que você perdeu. Então, cuidado com as inspirações profundas, que é o caso da apneia que a gente chama de valsalva, né? Não é uma valsalva como no abdômen, por exemplo, que a gente faz aquelas manobras para a gente visualizar primeiro, principalmente hérnias, né? Inguinais, abdominais, mas é uma inspiração muito profunda, que o paciente respira muito forte, e aí o contraste passa mais rápido e você perde o exame. Jejum mínimo de 1 hora no mínimo, porque senão o paciente, o contraste entra em bolos, né? Que significa entra um bloco de contraste. Então, a gente não precisa de um fluxo, a gente não precisa de um volume muito grande de contraste. A gente precisa de um fluxo muito alto de contraste. Então, é diferente. A gente precisa de um bloco, não um volume. Então, a gente precisa de um fluxo muito alto e menos contraste. Então, o jejum aí é fundamental para o paciente não sentir um enjoo, a náusea, né? E uma anamnese correta para saber se o paciente não tem nenhum histórico de alergia, para a gente não fazer uma dessensibilização no paciente antes de realizar o exame, sabendo que o exame de TEP é principalmente com contraste, não tem como fazer um TEP sem contraste, tá bom? Então aqui é uma anatomia radiológica básica, peguei uma imagem aqui, não está muito legal, mas dá para explicar um pouco. Aqui a gente tem a traqueia, o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, a bifurcação da traqueia, que é a carina, e o arco aórtico. Essa bifurcação da traqueia a gente vai usar para fazer a monitoração, para a gente fazer algumas aquisições, a gente monitora nessa bifurcação. Então é importantíssimo saber essa parte anatômica, principalmente do raio-x, né? Então, vamos voltar lá atrás, né? Como eu falei, o raio-x, anatomia radiológica é básica, né? É o fundamental. E depois, lógico, vem a fisiologia e aí a patologia. Então, a gente não pode se prender, nós da radiologia, muito na patologia, e sim anatomia e fisiologia. A patologia é uma consequência, você vai aprendendo aos poucos. Não tente aprender patologia primeiro, antes de saber anatomia e fisiologia. Você tem que aprender primeiro anatomia, fisiologia, para depois patologia. É uma cadeia, né? Se você não sabe como que funciona um órgão comum, como que você vai saber uma patologia daquele órgão? Então, você tem que saber primeiro a anatomia bem, depois uma fisiologia bem, para depois entrar na parte patológica, que é extensa e leva bastante tempo. Aqui nós temos a anatomia radiológica básica na tomografia computadorizada, a aorta ascendente, a gente consegue ver aqui, está um pouquinho contaminada, mas bem de leve. Aqui o tronco pulmonar, aqui a veia cava superior e aqui a artéria a aorta descendente. Aqui nós temos a artéria pulmonar esquerda, aqui a artéria pulmonar direita e aqui os seus ramos segmentares, tá? Isso aqui é fundamental. Também não podemos deixar de pegar o tórax todo, tem que cortar todo o tórax para a gente poder ver se tem essas pequenas artérias, se tem algum trombo. É fundamental. Então, protocolos deve ser realizado uma única aquisição. Monitoramento pode ser no tronco da artéria pulmonar, pode ser na veia cava superior, pode ser pelo teste bolos, né, que a gente fala, que é o GINEVA que a gente usa no Siemens, o ROI com HU entre 70 a 180 na região do tronco pulmonar, varia de acordo com o equipamento que você trabalha, 4 canais, 16, 64, 128, 256 e assim por diante.
Você pode monitorar também na veia cava superior, como eu falei antes, ou fora e fazer o disparo manual, ficar observando o contraste chegar na veia cava ou no tronco pulmonar e aí sim disparar o contraste. O fluxo do contraste é entre 4 a 5 ml a 5,5 ml por segundo, pode ser também menos do que isso, por exemplo, 3 ml, paciente que não tem um acesso razoável, um acesso calibroso, então você pode fazer com menor, mas sabendo que vai ter uma limitação do seu estudo, então significa que o seu estudo não vai ser um estudo padrão ouro, tá? Mas isso você tem que deixar bem claro para o radiologista ou para quem estiver acompanhando, quem for laudar o seu exame, né? Sabendo que o exame não vai ficar tão bem definido, né? O volume de contraste varia entre 30 a 100 ml, como eu disse, varia de acordo também com o aparelho que você trabalha. Volume de soro em torno de 40 ml, não precisa ser muito soro, também pode ser pouquinho, né? Tem que lavar bem. Hoje em dia a gente consegue fazer até menos do que 30. Nós estamos no hospital, a gente consegue fazer com 20, 25, sem o teste bolos. Com o teste aí varia entre 40 e 45, porque a gente usa 15 ml para teste bolos, 15 a 20 ml para teste bolos, e aí usa 25, 30 ml para contraste. Mas sem o teste bolos, a gente está conseguindo fazer com 20 e 25 ml de contraste. Tempo de injeção não pode ultrapassar 10 segundos. Na verdade, não é que não pode ultrapassar 10 segundos, não pode ultrapassar o tempo da aquisição do equipamento. Se você vê que o equipamento acabou o exame e o contraste está sendo disparado ali ainda. Então, isso é uma conta mínima que você tem que saber, levando em conta o equipamento que você trabalha. Inclui toda a região do tórax, fundamental. Filtros no mediastino e pulmonar. Pulmonar também é importante. Acesso, se possível, no membro superior direito, principalmente nos equipamentos mais antigos. Acesso venoso calibroso, se possível também gel com 18, 16. Dá para fazer com gel com 20? Dá para fazer com gel com 20, com gel com 22, por exemplo, eu já fiz várias vezes. Porém, lembrando que tem que ser uma ideia conjunta com o radiologista, com a chefe da enfermagem, para poder andar em um comum acordo, né? Agora, protocolos da máquina, né? A espessura varia entre 1 a 3 milímetros, mas isso hoje em dia também, os cortes estão menor do que 1. Hoje nós conseguimos fazer com 0,6, 0,5, 0,4, incrementa o intervalo. A reconstrução, o intervalo, ela tem que ser uma interpolação, significa que tem que pegar 50% da sua espessura. Então, se você cortou com 1, você reconstrói com 0,5 e assim por diante. Se você cortou com 2, você reconstrói com 1. E aí você tem uma interpolação de 50%. FOV pegando toda a área torácica, isso é o mínimo, né? Varia de acordo com o paciente, mas normalmente é entre 25 a 30 centímetros ou 250 a 300 milímetros, né? Que está errado. KV varia entre 120 a 140. MAS também, 150 a 250, mas a gente sempre utiliza o redutor de dose, que é o care dose da Siemens ou alta MA da GE. O pitch, nas máquinas mais antigas você pode usar 1.0 ou menor. Rotação time, rotação do giro, 360 graus, sempre em 0,75 a 0,5 o menor, vai depender do equipamento. Então, quanto maior, mais canais você tem. Você pode girar mais lentamente para pegar mais informação. Quando você tem um equipamento menos potente, você rotaciona mais rápido. E aí você pega menos dados, mas porém você tem uma qualidade boa de exame. Então, você tem que saber o equipamento que você está trabalhando, né? Aqui uma simples dica, né? Um monitoramento. Então aqui eu coloquei bem na bifurcação da carina, então aonde está as artérias, o tronco pulmonar, né? Bem na bifurcação mesmo. Aqui é a anatomia básica, né? Em seccional. E aqui um raio-x, ou topograma, como vocês queiram falar, raio-x digital, onde a gente começa a fazer o exame da tomografia. Então aqui é apenas um monitoramento. Então aqui a gente tem as 3 formas de monitorar. Aqui do primeiro da esquerda para a direita, a gente tem o monitoramento fora, onde a gente visualiza o contraste chegando. Então aqui você pode pintar na veia cava ou no tronco pulmonar. Aqui a gente tem o monitoramento dentro do tronco pulmonar. E aqui a gente tem
o monitoramento fora, porém, aqui, ó, pintou a veia cava, dispara. Então, vai depender do equipamento. Então, dependendo do equipamento, se você tem um delay rápido dele, você pode colocar no tronco pulmonar. Se você tem um delay muito lento, que é o caso da nossa máquina da Siemens lá, que por mais que seja um equipamento rápido de aquisição, porém o delay, o tempo que ele espera para começar os cortes é muito demorado, 6 segundos. Então a gente tem que monitorar na veia cava, mesmo sendo um equipamento mais potente. Porém, hoje em dia a gente usa o GenEva, o teste bolos, né, para fazer esse monitoramento, e aí ele já sabe o tempo certinho quando o contraste chega no tronco pulmonar. Mas ainda a maioria das vezes, quando o paciente é grave, e a gente monitora na veia cava superior. Programação do exame, então, onde começa da ápice para a base. Ainda tem lugares que fazem da base para ápice, normal, não tem muito, vai depender também do seu equipamento. Se o seu equipamento é um pouco mais lento, a gente sempre sugere de começar de baixo para cima. Quando o seu equipamento é acima de 16 canais, aí você pode começar de cima para baixo, de baixo para cima, não vai alterar em nada, mas a gente sempre começa da ápice para a base. Tá? Se o seu equipamento é menos potente, uma dica que um conselho, na verdade, né, é começar de baixo para cima. Aqui a gente tem uma plataforma da Siemens, e aqui a gente tem tudo o que aconteceu no seu exame. Então a gente tem na verdade, uma angiotomografia para VTEP, tem um topograma, paciente bem debilitadinho, o pré-monitório, que é um monitoramento bem na bifurcação da carina, o monitoramento, que é onde ele fica cortando um corte a cada segundo, e o exame em si, que é o rosa, onde foi realizado toda essa varredura do tórax. Aqui eu vou explicar para vocês passo a passo. Pré-monitório é a programação da imagem, onde será monitorada a chegada do contraste, de acordo com o delay mínimo. Após sair a imagem, clicar sobre o local onde deseja deixar o ROI e aceitar para avançar. Então aqui lembra que eu falei no começo, o nosso aparelho ele corta rápido, porém ele tem aqui um delay de 5 segundos, 6 segundos. Então eu tenho que monitorar ele, na maioria das vezes, na veia cava superior. Tá? Eu deixo fora, né? Ou deixo o ROI fora e fico visualizando. Quando ele pinta sujou, que cheirinho de contraste na veia cava, já dispara o aparelho manualmente. Ou se não, põe um HU de 100 dentro da veia cava superior, e aí quando ele pinta, dispara o aparelho sozinho. Porém, corre-se um risco quando você coloca o ROI dentro da veia cava, se o paciente se mexer durante o exame ou respirar uma apneia mais profunda, pode causar perca do seu exame. Então eu prefiro monitorar fora, e aí quando pinta a veia cava superior, dependendo do seu aparelho, quando eu tenho um aparelho que tem um delay de menos de 4 segundos, eu monitoro no tronco pulmonar. Quando eu tenho um aparelho acima de 4 segundos de delay, eu monitoro na veia cava superior. Aqui a gente tem o monitoramento, que é o que eu falei para vocês quase agora. Aqui fluxo, e aqui o HU, que a gente coloca se você monitorar dentro da artéria, né? Se você coloca dentro da artéria, você vai lá colocar o HU que você determinar. 100, 120, 180, 70, que nesse caso agora. Então você tem aqui nessa ferramenta. Tá? Isso chama-se auto-trigger. Então significa que quando ele pintar e chegar a 70 de HU, ele dispara o aparelho sozinho. E a Angio em si, aqui é o monitório, né? Eu sempre manter o mínimo de delay. E a Angio, lembrando que o tempo de aquisição aqui, ó, 11 segundos. Esse foi no equipamento de 16 canais, né? A gente estava usando a colimação de 0,6, então 0,6 com 16, então é um mínimo, né? Aqui 11 segundos de aquisição, tempo razoavelmente longo e o delay bem alto. Então aqui provavelmente contamina, porém é o jeito que a gente tem, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem, né? Então, lembrando que aqui a gente consegue monitorar na veia cava superior. Aqui a gente tem o layout da bomba injetora. Então a letra A sempre vai ser contraste, a letra B sempre vai ser soro, né? Então aqui a gente tem fluxo de 4 ml por segundo, 40 ml de contraste, duração de 10 segundos. Aqui 5 ml de contraste, 30 ml de soro, duração de 6 segundos, equivalente a 16.
Então aqui a gente tem 16 segundos de contraste soro, né, no paciente. Ah, mas você fala, mas não é, Ricardo, mas não é 11 segundos a aquisição. Tudo bem, mas tem um monitoramento, né? Então significa que a gente vai monitorar até a chegada do contraste na veia cava ou no tronco pulmonar. Demora em torno de 5 a 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos, dependendo do paciente. Então você pode, a conta está certinho, né? Agora, os avisos importantes, aqui sempre toma cuidado. A maioria dos exames para TEP ficam com qualidade imprópria do exame ou uma baixa qualidade do exame. Aqui a gente tem um contraste mais tardio, significa que já passou do tronco pulmonar, está nas artérias. Aqui o contraste bom, porém deu um strike na veia cava, significa que foi bastante contraste, mas passa fácil. E esse daqui significa que o contraste contaminou, né? Então, pegou todos os ramos e vasos do coração, porém ficou bom para ver TEP, né? Mas ficou contaminado, tem médico que não gosta, tem médico que gosta, varia de acordo com o serviço e do médico radiologista. Mas, por exemplo, esse passa, esse de forma alguma, que o contraste ficou tardio, tá? Então, as falhas na execução do exame, contraste na aorta e pouco contraste na artéria pulmonar. No caso do primeiro exame, ficou bem tardio. O contraste ficou ótimo no tronco pulmonar, porém na base pulmonar não chegou, significa que o aparelho é muito rápido, então ficou precoce, provável insuficiência cardíaca, aumentar no mínimo 3 segundos e repetir o exame. Então o paciente tem uma insuficiência cardíaca, o aparelho corta rápido, bem provável que no tronco pulmonar ficou bom, e nas bases, na ápice não ficou bom. Então é complicado. Contraste em todos os vasos, dá para laudar, muito radiologista gosta desse jeito. E mal contrastado, o fluxo do contraste não foi suficiente, o paciente fez a apneia inspiratória profunda. Então, às vezes, não é o exame que ficou ruim, mas sim a falta de orientação ao paciente que ficou devendo nessa parte. Então, aqui a gente tem, voltando àquele mesmo assunto, a tardia, e aqui contraste em todos os vasos, contaminado, que a gente chama no nosso dia a dia, né? Mas aqui é passível, o médico radiologista, tem muito médico que gosta assim, e aqui não tem condições alguma de laudo, né? Isso aqui 0% de chance de laudar. O contraste ficou tardio. Aqui, de acordo com o nosso Colégio Brasileiro de Radiologia, o mínimo de HU é 380 a 400. Então aqui a gente vê que a densidade ficou em 424. Então ficou muito bom. O HU ficou de 424, acima de 400. O Colégio Brasileiro de Radiologia pede entre 380 e 400, uma qualidade boa. Então ficou muito bom esse. Aqui algumas reconstruções, então aqui axial, coronal, aqui oblíqua da artéria pulmonar direita, oblíqua da artéria pulmonar esquerda. Outro exemplo também, outro paciente, mesma coisa, axial, coronal, oblíqua direita, oblíqua esquerda. São as reconstruções que a gente faz normalmente no nosso dia a dia. A orientação do exame varia de serviço. Sempre que possível gravar o exame em CD, porque é um número muito grande de imagens, né? Fotografando os planos axiais na janela mediastina e pulmonar. Pulmonar também é importante. Fotografar e enviar o exame para o sistema nos 3 planos em MIP, que é a projeção de intensidade máxima, né? A máxima projeção de imagem, com cortes entre 10 a 20 milímetros. Isso varia de acordo com o aparelho que você trabalha. Tem aparelho que, uma dica que eu dou, aparelho abaixo de 64 canais, a gente consegue fazer com MIP de 20, e com aparelho acima de 64 canais, MIP de 10, fica razoável, fica muito bom. E aí você consegue enviar os MIPs em axial, coronal e as oblíquas direita e esquerda. Isso é muito importante para o médico radiologista. Isso aqui é uma simples demonstração de um filme, axial mediastino e axial pulmonar. Lembrando que no axial mediastino, ele é uma janela mais para vaso, então pode ver que fica mais cinzenta a imagem, né? Com a densidade mais cinza. Então significa que é uma janela para vaso, né? Para mostrar mais o vaso. Aqui nós temos uma demonstração do MIP sagital, as oblíquas na direita. Você vê a artéria pulmonar direita, ela por extenso, e a
a artéria pulmonar esquerda, ela por extenso, você vê as segmentares superiores e as segmentares inferiores. E aqui, mesma coisa. Segmentares inferiores, segmentares superiores. Aqui outro exemplo, um axial, MIP, e um coronal, MIP. Aqui a gente tem uma MIP de cor, aqui é mais uma fantasia, como a gente brinca no dia a dia, uma perfumaria, mas isso varia do ponto de vista, né? Para mim não é perfumaria, e sim mostra a sua qualidade, né? A sua interação com o exame, né? Então, para mim, eu não levo isso aqui como brincadeira, e sim como aperfeiçoamento. Então, aqui a gente tem um invert, que a gente inverte os tons. Então, o que era branco ficou preto. E aqui os tons coloridos. Isso aqui é uma simples demonstração. Isso aqui a gente pode fazer em várias tonalidades. Aqui um 3D, onde a gente vê a artéria e os vasos, né, já começando a preencher também. E aqui nos planos oblíquos. Aqui hoje em dia no Cinematic, né, é uma ferramenta que a gente tem no Siemens, chamada Cinematic, que é uma realidade aumentada, como se fosse um cinema mesmo. Então o futuro está próximo, então a gente vai ter definições cada vez melhores. Aqui a gente tem um 3D, e aqui a gente tem um MIP em Cinematic. Agora a gente vai partir para alguns casos mais patológicos, né, casos clínicos. Aqui a gente já vai conseguir ver. Então, antes de mais nada, vou tentar explicar para vocês o que é um TEP, né, na imagem. Né? Não sou radiologista, não sou médico, porém, como eu disse no começo do vídeo, a gente tem que saber o mínimo possível para poder chegar a uma imagem boa para o médico. Então aqui a gente vê um fluxo de contraste bom, e aqui você vê uma falha de contraste. O contraste não chega tanto do lado direito como do lado esquerdo. Essas duas imagens é o tromboembolismo pulmonar na artéria pulmonar direita, principal, e na artéria pulmonar esquerda. Ah, mas Ricardo, e aqui? Aqui a artéria aorta ascendente e a descendente não está preenchida com contraste porque o exame ficou muito bom. Significa que não tem o tempo ainda do contraste chegar na artéria, e sim na artéria aorta, né? E sim nas artérias pulmonares, principalmente no tronco, na artéria pulmonar direita e esquerda. Então aqui a gente vê uma falha que a gente chama de falha de enchimento. Então a gente não vê o contraste passando por esse vasinho aqui, por essa artéria aqui. Então tudo isso aqui é um TEP que nós chamamos de TEP maciço, né? Um TEP bem maciço mesmo, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Aqui a gente tem um videozinho, um médico radiologista que trabalhou muitos anos comigo, o Dr. Alexandre Oxman. Minhas saudações a você, meu amigo, se você estiver assistindo. Se um dia você assistir esse vídeo, sei que você é um cara sensacional. A gente não, vou falar uma frase do Mário Sérgio Cortella. Às vezes a gente não sabe o porquê que a gente está passando naquele momento. A gente só vai saber depois. Então eu aprendi muito. Quando ele me dava bronca, comia o fígado lá, eu ficava puto da vida porque que ele estava me chamando a atenção. Mas no futuro, quando eu comecei a entender sobre aquilo, percebi que ele estava fazendo certo. E parabéns, cara. Você é sensacional. Dr. Alexandre, você sempre vai estar guardado no meu coração. E esse vídeo aqui você fez para mim um dia que eu precisei montar a aula, né? E aí você fez esse vídeo para mim, me enviou de um dos serviços que você trabalha. Aqui ele mostra com o mouse algumas áreas de TEP, né? Ó, ele vai mostrar no mouse aí agora uma falha de enchimento do lado esquerdo. Você vê que ele acompanha para segmentar inferior. Então é um TEP maciço, né? Que vai pegando da artéria principal esquerda até as segmentares inferiores. Então, um TEP bem importante. A gente consegue ver a falha de enchimento, o contraste não chega nessa região. Então, isso chama-se TEP, ou falha de enchimento, ou tromboembolismo pulmonar. Aqui, numa reconstrução, a gente consegue ver um outro caso já, na artéria pulmonar direita, né? Então, a gente vê a falha de enchimento ó, pelas setinhas, que você vê também. Então, a artéria principal está aqui. Você vê que não afetou a principal, e sim os seus ramos segmentares.
Então, tem que ficar sempre atento a isso também. Aqui o TEP maciço, né? Como na foto lá, na primeira foto. Aqui também, dos dois lados, as segmentares inferiores. Aqui, vou mostrar dois casos clínicos com descrição, né? Então, um paciente de sexo feminino, 77 anos, com linfoma não Hodgkin já, apresentou quadro de dispneia e tosse. Quando chegou no serviço, então TEP bilateral, lado direito e lado esquerdo. Então você vê que tem nas artérias pulmonares direita e esquerda principal e aqui nos ramos inferiores também, da segmentar inferior direita. Aqui também outro paciente, sexo feminino, 79 anos, apresentou quadro de dispneia, tosse e dor torácica ao esforço. Então botamos aqui também que tem um TEP maciço aqui também do lado esquerdo e do lado direito também. Aqui nós temos um TEP clássico que é muito, não posso dizer muito difícil de aparecer, mas às vezes é complicado. Eu fiquei vários anos sem ver, mas depois quando você pega um caso aí vai aparecendo vários outros. Esse é um TEP chamado TEP a cavaleiro. Ele pega dos dois lados. Então você vê aqui, ó, ele pega a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Então você vê que ele ultrapassa a barreira do tronco pulmonar e pega as duas artérias pulmonares. Esse é um TEP muito grave. O paciente provavelmente tem que fazer uma intervenção cirúrgica o mais rápido possível. Agora, um erro, posso dizer para vocês, gravíssimo. Como eu disse para vocês, né, lá no começo, eu gosto sempre de posicionar o paciente e deixo a enfermagem tomar conta da parte da bomba injetora, do contraste. Mas essas bolinhas pretas aqui, ó, são ar, bolhas de ar. O que significa? Que não foi tirado o ar da seringa antes de fazer o exame com contraste. Então entrou ar dentro da artéria do paciente. Isso é muito grave. Isso pode correr risco de morte para o paciente. E caso aconteça com vocês é complicado. Então tem que sempre que tirar o ar para não ficar ar na extensão da bomba e só entrar um contraste depois do soro. Nunca ar. Esse é um ar que vem de fora. Então esse é um erro gravíssimo, isso pode causar a morte do paciente. Tá? Aqui algumas referências bibliográficas, né? Aqui eu agradeço ao Hospital Santa Virgínia por ceder as imagens dos exames e do equipamento, onde eu trabalho. Aqui o Dr. Alexandre Oxman, por compartilhar o vídeo e dividir seus conhecimentos, como eu falei. A gente não sabe o que acontece hoje, a gente só vai saber amanhã, muitas das vezes, né? E quando eu tomava bronca, não sabia o porquê que ele estava me dando bronca. E hoje agradeço as broncas que ele me dava, que me fez eu acordar, me fez estudar e saber que eu não sabia nada. Que eu pensava que sabia e não sabia nada. Aqui a razão das nossas existências. Aqui no meu caso, né, trabalho por eles, por essas duas pecinhas aqui importantes na minha vida. E aqui eu deixo uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu levo na minha vida, né? Há duas coisas na vida que se você guardar, você perde. Olha interessante, né? Se você guardar, você perde. Conhecimento e afeto. Então, se você guardar conhecimento, não passar para ninguém, quando você morrer, acabou. Só você teve aquele conhecimento. E o afeto é a mesma coisa. Dizer para o seu amigo, para sua mãe, para o seu irmão, para sua mulher que você a ama, que você faz um carinho, não é só palavras, né? Sim, gestos, né? Isso é um afeto. Se você não demonstrar o afeto, quando você morrer, vai embora também. Então, se você os guarda, eles vão embora. A única maneira de ter conhecimento e afeto é reparti-los. Então, sempre repartir conhecimento, sempre repartir o afeto. Isso é uma base que eu tenho. Que nem eu falo para vocês, trabalho há 18 anos na área, faço esse vídeo gratuitamente, atendi em pronto o pedido da Giovana e da Paula, da Primorrage, fiz de coração. Algumas pessoas sabem que
estou um pouquinho debilitado de saúde nesse momento, mas mesmo assim parei tudo que eu estava fazendo para dedicar nesse vídeo para vocês. Espero ter ajudado alguns. Caso tenham dúvidas, estou à disposição para tirá-las. E fiz esse vídeo mais para quem já conhece um pouco de tomografia também. Para quem não conhece, ficou um pouquinho difícil, porque já falei com palavras mais técnicas, né? Mas peço desculpa, mais para frente eu vou fazer um vídeo mais dedicado, com palavras mais tranquilas, para todos entenderem de uma maneira geral. Mas espero ter ajudado. E se vocês puderem ajudar a Primorad, principalmente a associação do Oncamigos, é fundamental. A gente vai deixar o link da associação e da Primorad para vocês acessarem, quiserem doar, fazer doação. Esse vídeo é 100% gratuito e só tem o intuito de ajudar a instituição e as meninas que fazem um trabalho primordial sem cobrar nada. Sempre deixei sempre à disposição para elas. O que eu puder fazer para ajudá-las ou para ajudar a associação, eu vou estar ajudando, porque eu presenciei pessoalmente, porque eu sou meio chato para essas coisas. Eu vou lá, vejo e vi que tem um trabalho, então eu tenho base no que eu falo, né? Para poder saber também para onde está indo aquele alimento, aquela fralda, né? Que a gente fez uma apresentação em São Bernardo do Campo no ano passado, dentro da Câmara Municipal, e a gente arrecadou bastante fraldas, né? E a palestra também foi gratuita. Então, sempre que eu puder ajudar, estou à disposição. Giovana, Paula, muito obrigado pelo apoio de sempre, e me deixa à disposição sempre que precisar, tá bom? Fica com Deus. Um abraço a todos.